Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Eu prometi que eu faria um vídeo para falar um pouco sobre o processo que eu passei sobre o Covid. Esse pode ficar um vídeo um pouco longo, tô vendo que a bateria da câmera tá acabando, então acho que eu vou dividir ele em duas partes. Mas vamos lá. É difícil para mim falar sobre isso, muito difícil, porque de uns 4 anos para cá passei a investir muito mesmo na minha inteligência emocional, na minha gestão emocional. Inclusive foi aí que eu despertei interesse para fazer a formação de coach e tudo mais. Eu cheguei a aplicar processos de coach com outra pessoa, tive vários coaches, mas na raiz da questão, o meu investimento sempre foi mais em mim, né? Então, deixa eu ser bem rápido no que eu quero falar aqui. Quando você se depara com uma doença, qualquer que seja, que você sabe que é uma doença que você consegue tratar, uma gripe, até mesmo uma pneumonia, uma alergia grave, alguma coisa do tipo, você age normalmente, você fica tranquilo, você sabe lidar com a situação. Mas quando você tem um diagnóstico de uma doença que mata e que você não sabe como tratar e se você vai sobreviver a ela, a tensão que envolve isso, a notícia e o que você coloca na cabeça do que você tem a perder é o que mais preocupa, né? E isso pode ser, HIV, câncer e atualmente o Covid-19. Quando nós começamos a ver essas notícias lá em janeiro do ano passado, querendo ou não, você entra numa questão de relaxamento. Putz, tá lá na China, nunca vai chegar aqui. E naturalmente nós, seres humanos, em geral, temos aquele conceito de que tal coisa nunca vai acontecer comigo. Ah, fulano morreu num acidente de carro, mas você acha que aquilo nunca vai acontecer com você. Ah, fulano foi assaltado, mas você acha que nunca vai acontecer com você. A maior explicação disso é que o número de fumantes continua crescendo, por mais que as propagandas do cigarro fiquem cada vez mais gritantes, que o cigarro mata, que o cigarro causa câncer, a pessoa de maneira inconsciente acha que isso não vai acontecer com ela. Então ela continua naquele vício. Então quando as notícias começaram a gravar, entrou a pandemia em março do ano passado, eu sempre fui muito bobão, né, na questão assim de tipo de ir no mercado, pegar alguma coisa da prateleira e já tá coçando o olho ou coçar o nariz. Então, sendo bem sincero, eu demorei muito para pegar o coronavírus. Mas sempre que eu lembrava, eu tava me cuidando, álcool no carro, álcool na mão. Vivi ficou grávida, a gente teve bebê. Os cuidados redobraram. Nesse ano em específico, a gente não tava saindo de casa. Pra nada mesmo, e a nossa igreja é uma igreja pequena, então questão de distanciamento social, máscara, tudo estava sendo bem cuidado. Mas, num certo dia, numa segunda-feira, eu tive diarreia, a Vivi estava normal, minha cunhada estava com um pouco de dor de garganta, mas até aí tudo bem. Na terça-feira, a Vi teve diarreia, muita ânsia de vômito e muito mal-estar. E a gente pensou que fosse uma infecção alimentar, né? Porque eu fiquei com diarreia, ela também. Minha cunhada também passou a ter. Até então normal. Na quarta-feira, a gente acordou de manhã e a Vi falou: não tô sentindo cheiro, não tô sentindo gosto. Sintomas principais do Covid-19. Fomos na cidade de Itapevi, e lá tem o Centro de Combate ao Coronavírus. E ela passou lá, foi diagnosticada com coronavírus, mas sem fazer o teste. O médico já passou o tratamento para ela. E ela fez um teste que sairia em 7 dias. Na quinta-feira, eu comecei a ficar com dor de garganta e comecei a ter febre. Eu tive uma febre de 38,3. E uma das coisas que começou a abalar o meu psicológico foi exatamente nesse dia que eu tava no Facebook, normal. Não tava pesquisando nada sobre o Covid-19, nada ainda, até esse momento. E eu vi uma postagem que eram 4 fotos de um rapaz. Na primeira foto ele tava com um copo desse de whisky que essa galera usa nessas festas.
Na segunda foto ele estava fazendo inalação. Na terceira foto é uma foto que tiraram dele entubado. E na quarta foto é uma foto dele no caixão lacrado. E tinha um texto, e esse texto falava exatamente sobre... No começo você acha que é uma gripe, você sente dor de cabeça, e aí depois vem a febre de 38,3. Logo em seguida começa a dificuldade para respirar, você decide procurar um médico, o médico te manda para casa. Depois você volta, pior, sem conseguir respirar, você é entubado, você já não tem mais controle do seu corpo, você não consegue se despedir da sua família e você morre. Basicamente esse era o texto. Eu li aquilo e eu fiquei mal, porque naquele dia eu tava com a febre de 38,3. E naquele dia eu comecei a ter um pouco de falta de ar. Não fui no médico. Eu não tô indicando ninguém a tomar, tá? Apesar de eu acreditar na eficácia. Mas eu já tava tomando, antes de pegar o coronavírus, o ivermectina, que é o remédio tão falado, que falam que é de piolho. É um remédio de piolho. Só que é um remédio para fungos também. E não sou médico, mas uma das características do vírus é ser um fungo. Então, eu já estava tomando ivermectina. Tão engraçado que o remédio não funciona, mas de R$7 ele subiu para 30, né? Tudo bem. Aqui em casa a gente já estava tomando. Então, tava só com a dor de cabeça e essa febre que não passava. Essa febre ela piorou, se intensificou, minha cunhada ficou com febre, só que a Vi já tinha ido no médico e já estava tomando os medicamentos que o médico passou. Inclusive, o médico passou ivermectina, azitromicina e percoide, que é um remédio para infecção no pulmão. Passou vitamina D e vitamina C para comprar, para tomar. E ela já estava fazendo esse tratamento. Eu só tinha feito a injeção de ivermectina na quinta, na sexta eu não fiz e tomei no sábado de novo. No domingo, nós decidimos fazer o exame, o teste. Na verdade, a gente decidiu no sábado, só que no sábado a gente não conseguiu, teve que agendar para o domingo. No domingo fizemos o teste, eu e minha cunhada, o teste do cotonete, que inclusive é horrível, pior sensação da vida. Fizemos o teste e o resultado em 15 minutos deu positivo. Quando dá positivo, sua cabeça ela dá um giro. Lembra que eu falei de quando você recebe um diagnóstico de uma doença que mata e que você não tem um tratamento certo? Você não tem certeza de vida ou de morte. A cabeça ela dá um giro, mas eu não queria assustar a Vi, que já estava assustada. Me mantive, me contive. Inclusive nesse dia, no domingo, eu estava com uma febre de 39,9 graus e uma dor de cabeça muito intensa e uma dor muito forte atrás dos olhos. O que eu fiz? Peguei a minha cunhada e falei, vamos lá no centro de combate ao coronavírus. A gente já tá com o resultado, né? Na minha cabeça eu tava pensando, a gente chega com o resultado positivo na triagem, eles vão dar preferência no atendimento pra gente não ficar exposto e infectando outras pessoas, já que a gente já sabe que tá com o vírus. Nada feito. Chegamos lá, informamos que estávamos com um teste que a gente tinha acabado de fazer, teste positivo, mas não, vocês têm que esperar juntamente com os outros. O que eu acho ilógico. Se eu tenho uma pessoa que está infectada, positiva, eu vou deixar ela no mesmo ambiente, respirando com as pessoas que talvez não estejam positivas. É por isso que eu falo que essa infecção, ela cresce, porque os hospitais não sabem tratar. Não separaram a gente, deixaram a gente junto com outras pessoas. A gente estava com máscara, tomando todos os cuidados, distanciamento social, mas mesmo assim era um risco para todo mundo. Eu estava com a febre que não baixava, minha pressão estava não tão legal e uma dor de cabeça insuportável, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia colocar água na boca que eu tinha vontade de vomitar. Nesse dia também eu já não tinha comido nada. No domingo, não conseguia comer nada. A gente ficou 3h30 esperando para ser atendido. Fomos atendidos, né? Eu tinha pegado a primeira senha, então passei no médico. O tratamento do médico foi o seguinte, distanciamento, né? Sentei na cadeira, falei para ele, olha, eu tô com um teste, é positivo, só quero saber o que eu preciso fazer para tratar. A resposta do médico foi a seguinte, olha, não tem tratamento, até aí é normal, a gente já sabe que não tem tratamento, não tem medicamento nenhum, o que a gente faz aqui é tratar os seus sintomas. Como o seu sintoma até agora é só dor de cabeça e febre, a gente vai tratar isso. Eu falei pra ele, eu não sei se você vai me passar ivermectina, porque eu deduzi que ele passaria, porque o médico tinha passado pra minha esposa, mas eu já tomei. Ele falou assim, olha, se você tomou não adianta de nada. Volto a dizer, eu não tô indicando ninguém a tomar. Mas eu, minha esposa, minha cunhada, meus pais pegaram da gente, eu vou chegar nessa parte, tomamos, e isso derrubou a carga viral, tá? Talvez alguém vai pegar esse vídeo e vai falar, não, mas tem gente morrendo de doenças hepáticas. Volto a dizer,
Não estou indicando ninguém a tomar. Mas nós aqui nos tratamos inicialmente com isso. Perfeito? Inclusive o médico receitou para minha esposa. O médico me passou ibuprofeno e dipirona. Coincidentemente, a minha cunhada também foi atendida por esse mesmo médico, que passou também ibuprofeno e dipirona. E ele falou essas palavras: se você tomou, não adiantou nada, ok, vou te passar o tratamento para os seus sintomas. E qualquer alteração que você tiver na respiração, você volta. Só que aí que está um problema. Você tem que tratar o paciente para que ele não tenha problema na respiração, se ele já está positivo. Você tem que fortalecer o sistema imunológico dele. Você tem que fazer com que o organismo dele trabalhe para que o vírus não avance, não mude de fase. Mas beleza, ele me passou esses 2 medicamentos. Voltei para casa, comecei o tratamento, minha cunhada também. No segundo dia que eu estava tomando esses remédios, a minha pressão ela caiu a 8,0. Eu nem sabia que isso era possível. A dor de cabeça não passou, a febre não passava, e agora eu estava começando a ficar cansado, meu pulmão estava cansado, eu não estava conseguindo respirar bem. Fora que, nesse período, minha esposa estava isolada no quarto, eu estava dormindo na sala, no sofá, minha cunhada estava dormindo no quarto, que é aqui do lado do escritório. Nesse período, a gente já não estava podendo pegar o Theo, né, o nosso filho, o bebê, a gente não podia ter contato, e a gente já estava gastando 1,5 garrafas de álcool por dia em casa, desinfectando para não haver reinfecção. Então a gente, às vezes no dia, ia assistir alguma coisa na sala, muita dor de cabeça, muito cansaço, cada um separado num canto da sala, e a comunicação era bem curta, e a gente máscara o tempo todo, e o bebê sentindo isso, o bebê sentindo falta da gente. E essa era a parte que mais me pegava, que doía. Às vezes ele olhava pra mim e ele erguia, porque meu filho tem 4 meses, ele fez 4 meses agora. Mas quando eu tenho o costume de pegar ele olhava pra mim e ele ficava erguendo o tronco para que eu pegasse. E é muito doloroso você, como pai, não poder pegar o seu filho. Isso foi mexendo no meu psicológico. Eu olhava pra ele e ficava pensando, e se eu morrer? O que vai ser? Beleza, eu vou tentar me aprofundar nessa parte depois. Mas uma das sensações mais difíceis é a sensação da solidão. Acho que essa é a parte que mais pega no tratamento dessa doença. Nesse dia que eu tive a pressão de 8,0, eu estava na sala tarde, eu liguei na verdade a Vi ligou pro nosso pastor, e ele falou com o Jonathan, um grande amigo que eu tenho, irmão em Cristo. Ele mandou um Uber até em casa, porque eu não tinha condições de dirigir, e eu fui para um outro pronto-socorro no Parque Imperial. Cheguei lá e fiz o mesmo processo, enfermei que estava com coronavírus positivo. Eles me pediram para esperar na triagem, mas lá eles já me separaram. Nesse dia, inclusive, chegou 3 pessoas depois de mim, bem graves, e 2 delas morreram. Isso é um detalhe que preciso falar, porque eu vi as pessoas ali e o tempo de eu ser atendido, medicação, etc. Quando eu voltei, 2 tinham morrido. Isso mexeu muito comigo. Porque as pessoas estavam ali do meu lado. Eu me vi ali. Eu me vi naquelas pessoas. Eu vi que o meu futuro poderia ser aquele. Passei pela médica. E essa médica, dessa vez, chamou o outro médico de irresponsável. Falou, mas como você me mostra um teste positivo e esse médico só te passa dipirona e ibuprofeno, que não vai te ajudar em nada. Eu falei pra ela que já tinha tomado o Vermectina. Ela falou, olha, palavras da médica, existe uma questão política sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito com você, mas que bom que você já tomou. Palavras dela foi essa, eu não vou te passar, eu vou te passar outros remédios, porque você já tomou, não precisa tomar mais. E ela me passou a azitromicina e o Percoid, os mesmos 2 que a minha esposa já estava tomando. E me passou vitamina E, D e zinco. E eu já estava tomando vitamina C, detalhe. Eu já estava tomando vitamina C desde quando eu comecei a ficar com os primeiros sintomas. A gente já tinha comprado 2 cartelas e a gente já estava tomando. Isso ajudou bastante também a fortalecer o sistema imunológico, isso é importante de falar. E aí comecei o tratamento com azitromicina, Percoid, já tinha tomado ivermectina. Numa quarta-feira, eu estava em casa, à noite, minha esposa tinha ido pro quarto dormir com meu filho, minha cunhada já estava dormindo, por volta de umas meia-noite. Eu não conseguia respirar. Esse não conseguir respirar se intensificou muito. E eu achei que eu ia morrer. Eu sentei no sofá e eu tentava respirar. Esse ato de você fazer assim, ó,
Tá vendo que quando eu faço assim, o ombro vem pra trás e você sabe que o pulmão encheu? Eu respirava e isso não acontecia. Eu achei que era uma crise de ansiedade, mas eu não estava ansioso. Eu não tenho ansiedade. Não estava ansioso, mas eu não conseguia respirar. E eu comecei a ficar desesperado. Eu não quis acordar minha esposa para não assustar. Não quis acordar minha cunhada. Eu vim até a cozinha, tomei um pouco d'água. Sentei no sofá e tentando respirar. E isso aqui, ó, começou a doer. Doer muito. Porque eu tava forçando para respirar. E o meu pulmão não expandia. É como se algo segurasse o meu pulmão assim. E eu tava sentindo um peso. Como se... a mesma sensação de sentar no chão, deitar no chão e alguém sentar em cima do seu peito. É um peso que eu não conseguia respirar. Nesse momento eu falei assim, eu vou orar. Porque eu já tava com essas informações de morte na cabeça. Aconteceu esse caso das 2 pessoas morrerem lá no hospital. E toda vez que eu pegava meu celular era, sei lá quantas mortes de Covid-19, ou alguém que ficou de luto porque perdeu alguém pro Covid-19. Seja no Instagram, no Facebook, abri o YouTube, tinha aquelas páginas de notícias só falando sobre o Covid. Então a sensação de morte, ela tava à minha volta o tempo todo. Eu já tava ficando muito mal com isso. E quando essa falta de ar começou, eu falei, eu vou orar. Eu preciso falar com Deus. Quando eu comecei a falar com Deus, eu ajoelhei no sofá, eu não conseguia respirar, então eu tava falando muito pouco. Só que eu comecei a chorar. E como eu não conseguia falar e respirar ao mesmo tempo, eu comecei a achar que eu ia morrer, que eu ia desfalecer. Eu coloquei uma playlist que eu nunca tinha escutado. Nessa playlist estava tocando os louvores, que parecia que esses louvores estavam me entregando para Deus o que eu precisava falar. Em um desses louvores, eu vou deixar até o link aqui na descrição, que é o do Toque no Altar, fala o seguinte: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Quando esse louvor começou a tocar, eu comecei a chorar muito. E quando eu falava essa parte me traz à tona pra respirar, eu conseguia respirar um pouco melhor. E eu comecei a chorar, porque a minha oração pra Deus tinha sido: Pai, eu não tô pronto pra morrer. Eu não quero morrer. Mas se o Senhor tiver que me levar pra um propósito maior, eis-me aqui. Eu tenho promessas na minha vida, eu reivindico essas promessas. Eu não quero morrer, mas eu não tô aqui pra fazer a minha vontade. Mas eu só preciso que o Senhor me fale, porque eu tô com medo. Eu tô com medo e me perdoa se a minha fé não é mais a mesma. Mas eu não sei se eu vou sobreviver ou se eu vou morrer. Mas eu preciso que o Senhor me fale. Se eu for morrer, me fala. Se eu for sobreviver, também me fala. E foi quando esse louvor começou a tocar. Nesse momento, quando eu comecei a sentir que eu estava respirando, comecei a sentir como se Deus estivesse falando para mim que eu não iria morrer naquele dia. Eu não iria morrer naquele sofá aqui em casa. E essa ministração começou a ecoar. Eu senti, verdadeiramente, eu senti algo entrar nessa direção, tá, no meu corpo, no meu peito. Eu senti algo começando a aquecer meu peito daqui pra baixo. E eu comecei a sentir isso meu tudo aqui queimar, esquentar muito. E conforme ia esquentando, eu sentia como se algo mexesse, assim, sabe? Dentro da pele, assim. É a sensação de uma mão mesmo. Se eu fizer assim dentro da minha camisa, é essa sensação que eu sentia, só que dentro do peito. E eu comecei a sentir aquele peso na respiração, comecei a ficar mais leve. O que isso significa? Que naquele momento, Deus havia me curado. Naquele momento especificamente, Deus havia me curado. E Deus falou isso pra mim. Que o propósito dessa doença na minha vida era vida. Era poder estar aqui entregando esse testemunho. Eu falei pra Deus, obrigado. E toda oportunidade que eu tiver, eu vou testemunhar. Tanto é que antes de eu gravar esse vídeo, eu já testemunhei pra muitas pessoas sobre isso. Sobre o que aconteceu. Aqui tá muito mais aprofundado, só que eu preciso colocar isso, externar isso, sabe? Só que ao mesmo tempo em que eu senti essa cura se manifestar, eu comecei a chorar muito, em gratidão a Deus mesmo. Só que ao mesmo tempo em que isso aconteceu, eu comecei a pensar nas pessoas que estavam na UTI, entubadas, e que naquele mesmo momento em que eu conseguia respirar, alguém deveria ter morrido por essa doença. E eu comecei a ficar mal. Só que agora era mentalmente.
A minha respiração melhorou, eu conseguia respirar, apesar de sentir um cansaço, né? Um cansaço assim de levantar, me sentir cansado, mas eu conseguia respirar, não estava mais sem conseguir respirar. Eu acordei no outro dia e eu não acordei disposto. E eu comecei a me afastar da comunicação. Eu já não estava mais mandando mensagem para meus pais, não estava mais... E os meus pais foram infectados. Não estava mandando mensagem mais para os meus pastores, no grupo da igreja, as pessoas que estavam preocupadas comigo. Porque eu comecei a ficar com medo, porque toda vez que eu pegava o celular, era notícia de morte. E esse é um dos principais motivos de eu estar gravando esse vídeo, porque precisa haver uma centelha de esperança nesse meio de caos, nesse monte de caos. Eu não sei se você vai conseguir entender o que eu vou te falar agora, e talvez eu possa ser muito crucificado por esse vídeo, mas as pessoas só estão morrendo porque tem pessoas brigando pelo poder. E isso é muito sério. As pessoas só estão morrendo porque politicalizaram a pandemia, né? Então fica muito difícil você sobreviver quando a sua vida é o que menos importa. Então as notícias que são divulgadas, muita coisa maquiada, sabe? Muitas dessas mortes de Covid não são Covid, tá? Podem falar o que quiser, mas muitas dessas mortes de Covid não são Covid. Porque eu conheço pessoas que morreram de causas naturais e no atestado de óbito tá Covid, se você for pegar. Só eu conheço umas 10 do ano passado pra cá. Tio de amigo, parente, só eu conheço 10. Então, se a gente for a fundo mesmo, os óbitos de Covid estão maquiados porque gera dinheiro por trás. Só que não é esse o mérito desse vídeo. Quando você começa a ser bombardeado por essa quantidade de notícias ou pessoas que realmente estão enlutadas, que nem no meu caso, todo dia, até agora, se eu abro o meu WhatsApp, tem pessoas lá, luto porque perdeu alguém pro Covid. No meu Facebook é a mesma coisa, no Instagram é a mesma coisa. Eu abri o YouTube pra assistir na TV algum vídeo, aí tava lá, mortes do Covid, 3 mil mortes de Covid, bate novo recorde. Então eu comecei a entrar no segundo estágio da doença, que não é só do Covid, mas a questão psicológica. Porque eu já estava isolado dentro da minha própria casa, não podia pegar meu filho, estava preocupado com meus pais e agora ficava um pensamento constante de morte. Mesmo eu tendo vivido essa experiência sobrenatural com Deus, sabendo que eu estava curado, eu ficava com essa coisa na cabeça, eu não conseguia me livrar desses pensamentos. E a primeira coisa que eu fiz foi me isolar, só que qual é o problema de se isolar? Se você vê um leão atacando, você vai ver que ele vai atacar exatamente quem está isolado. E a Bíblia vai falar que Satanás é como um leão. Ele não é um leão, mas ele age como um leão, rugindo ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então, eu comecei a me isolar, porque eu não queria contato com as pessoas, porque eu ficava com aquela coisa, putz, eu não quero preocupar ninguém, eu não quero levar problema pra ninguém, etc. Mas as pessoas não se importavam com isso, as pessoas estavam preocupadas comigo. Mas eu não conseguia, eu não tinha mais força pra pegar o celular. Então, às vezes até pra ir no mercado, alguma coisa, quem me conhece sabe que eu sempre tô com meu celular. Só que nesse período, eu saía, às vezes, eu pedia pra gente ir no mercado pra comprar alguma coisa que tinha acabado em casa, e a gente evitava muito eu sair. E eu saía sem o meu celular, eu andava sem o meu celular e ela até se assustava, porque não é comum eu estar sem o celular. Só que era uma coisa que eu estava evitando esse contato, eu estava evitando pegar o celular. Porque a cada notícia que eu via de morte, essas coisas me davam um gelo, um fio na espinha e voltava aquele pensamento de eu não vou conseguir. E tentava ser plantada a dúvida, porque quando você sabe que Deus fez algo na sua vida, você não duvida. Mas a dúvida, ela tentava entrar na minha vida. Será mesmo que foi? Só que eu rebatia com a fé. Não, eu sei que eu fui curado. Eu não vou morrer. Deus falou que eu não vou morrer. Eu creio. Só que aí que tá. A minha pergunta pra você é: será que você realmente tem plantado coisas em Deus que se por acaso... Eu falei pra Deus, nessa oração no sofá, eu falei, se o Senhor tiver um propósito e eu precisar morrer, o Senhor precisar me levar, amém. Eu só não quero morrer, eu não estou pronto para morrer. Mas se for o que o Senhor quer, amém. Eis-me aqui. Você tem coragem de fazer uma oração como essa, porque só consegue fazer isso quem tem certeza da sua salvação. E eu não estou falando que eu sou santo e por isso que eu vou ser salvo, não, mas eu entendo que há um relacionamento na minha vida para com Deus, há uma entrega na minha vida para com Deus, e a palavra fala que aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confessar isso com a sua boca, esse será salvo.
E eu já fiz isso na minha vida. Eu busco viver uma vida íntegra. Eu busco viver uma vida com Deus. E por mais que eu tenha minhas dificuldades, por mais que eu tenha inúmeros problemas, e todo dia chega novos problemas, eu não posso desistir. Eu não posso acreditar que uma notícia ruim vai me abalar, ou que um diagnóstico ao contrário vai mudar a minha fé e mudar quem eu sou em Cristo. A única coisa que não esmoreceu foi minha fé, mas a minha saúde psicológica estava abalada. E aí que entra a questão de você ter paternidade espiritual, né? No meu caso, o nosso pastor, ele sentiu o que estava rolando comigo, e ele me ligou numa segunda-feira e falou assim: filhão, o que está acontecendo? E aí a gente teve uma conversa, eu falei: eu tô precisando de ajuda, porque eu não tô me sentindo bem, eu não tenho forças, eu tô lutando contra isso, mas eu não consigo sair disso. Ele veio em casa à noite, e é o que eu falo: quem ama vidas, irmão, se doa por vidas, não adianta. Ele veio em casa, me deu uma injeção de ânimo, tratou minha alma, e eu levantei como um leão, sabe? E determinado que eu não ia mais ficar daquele jeito. Porque o pior problema dessa doença não é simplesmente você saber que uma hora ou outra o seu pulmão ele vai ser afetado ao ponto dele parar de funcionar e você vai morrer. Não é só isso. É a agonia de não saber como que tá o seu pulmão, de não saber como que a doença está evoluindo, se ela está crescendo, se ela está regredindo. Se você vai dormir, você vai ter que acordar com uma falta de ar, precisando de uma UTI, você não vai achar vaga. Você não sabe como que a doença vai ou não evoluir. Então, se você não tiver algo no que você crê, o que vai ser de você? Entende? Se você não tiver algo que você possa acreditar que vai realmente funcionar, o que vai ser de você? Como eu disse, eu não tô aqui para receitar remédio para ninguém. Eu tô falando que serviu para mim. E isso não quer dizer que vá servir para você. Como eu disse, a gente só tomou os medicamentos depois de procurar um médico. Só depois de procurar um médico. Então isso é importante. Mas se você perceber que o médico está passando um remédio que não tem nada a ver, você tem direito de exigir que ele passe o remédio certo. Sabe? Você tem o direito de falar para ele: doutor, eu preciso de um remédio para minha imunidade. Qual remédio que o senhor vai dar para minha imunidade? Qual vitamina que eu preciso tomar para fortalecer meu sistema imunológico? Essas são as perguntas que fazem a diferença entre vida ou morte. Como eu disse, os governantes não estão preocupados, apesar de aparentar, eles não estão preocupados com o Zezinho, o José. Para eles o número é o que eles vão ver. Eles estão preocupados com os números. Os números precisam baixar, mas cada um desses números tem um nome. Eu poderia estar nesses números. Você que me assiste, se você não pegou, graças a Deus. Se você já pegou e passou por isso, glória a Deus. Se você perdeu alguém, meus pêsames. Mas lembre-se, esses números têm nome. E se eu e você que estamos aqui não fizermos a diferença para que esses números parem de aumentar, não são os governantes que vai fazer, não são os lockdowns, rodízio de CPF que já está acontecendo em algumas cidades, multa e etc. Não é isso que vai funcionar. Você precisa ter consciência. Alan, então por que você não fez esse vídeo antes, tentando conscientizar as pessoas, já que você tem uma audiência? Porque eu não achava necessário. Porque na minha cabeça não ia acontecer comigo. E aconteceu. E já que aconteceu, eu preciso tomar uma posição. E a posição que eu decidi tomar foi essa. Vocês vão ouvir um pouco do relato da minha esposa e da minha cunhada sobre como isso foi para elas também, né, a ótica delas, porque são 3 pessoas diferentes, 3 corpos diferentes, 3 evoluções diferentes da doença. Mas, a princípio, o que eu queria deixar de mensagem aqui, pelo menos nessa minha parte, é isso. Que você não pode deixar que a sua mente se abale. Porque a pior doença é mental. Tem pessoas que souberam que a gente estava com Covid, tiveram contato com a gente, não pegaram, graças a Deus, mas começaram a sentir falta de ar. E o que é isso? Psicológico. Então, se o seu psicológico não ficar bom, cara, você vai morrer. Se você pegar. Você vai sucumbir. Mas, Alan, é o Covid que vai matar? Não, mas pode ser outra coisa. Porque os pensamentos de morte estavam tão grandes na minha cabeça, e a agonia estava tão grande, que eu cheguei a pensar, falei, eu não consigo viver assim, eu não consigo ficar com essa falta de ar, eu não consigo não conseguir respirar, cara, eu preciso dar um jeito, sabe? Você pensa em inúmeras coisas que você não deveria pensar. Então, no meu caso, quais foram os meus medicamentos? Minha família, meus pastores, Deus e depois os medicamentos da farmácia. No último caso, foram os medicamentos da farmácia. Porque tem toda uma estrutura por trás para que eu possa estar aqui, para que eu possa falar, cara, eu venci o Covid-19. Minha casa venceu o Covid-19. Meus pais eram de risco extremo. Estão bem. Venceram o Covid-19. Por quê?
porque a gente entendeu, fez o diagnóstico certo, não menosprezamos a doença. Apareceu, tal, vamos correr atrás, vamos ver se é. Não menosprezamos a doença, entendemos cada fase da doença, buscamos nos informar, fizemos o tratamento correto e por isso sobrevivemos. Então cabe a você pensar nisso também. Agora vou deixar a minha cunhada e minha esposa falar com vocês. Bem, pessoal, nessa parte do vídeo eu trouxe a minha cunhada, que também pegou o Covid, minha esposa. Engraçado que nós somos 3 tipos de pessoas diferentes e tivemos sintomas diferentes. A minha esposa, ela passou por quase todos os sintomas, ela vai falar um pouco com vocês. Minha cunhada também quase não teve nenhum sintoma, mas o que vale ressaltar é que você, independente do que você acha que seu corpo aguenta ou não, você precisa muito. Eu acho que esse é um conselho que pode salvar a sua vida se você está assistindo esse vídeo por acaso e você está com Covid. Não ignore. Você sentiu uma dor de garganta, você sentiu uma dor de cabeça, você sentiu uma febre básica, não toma só medicamento para esse sintoma. Vai fazer um teste. Vê se as pessoas que você teve contato desenvolveram a doença. Porque o diagnóstico precoce pode salvar a sua vida e foi isso que salvou a nossa vida. Sabe, eu acho que hoje mesmo eu recebi notícia de mais uma pessoa mais ou menos próxima que faleceu por conta dessa doença. Então, se a gente pode estar aqui gravando esse vídeo hoje, foi por conta dessa atitude. Tá, quando eu comecei a sentir os sintomas, né, eu tava no trabalho, eu não costumo usar o elevador, né, eu costumo usar as escadas, né, lá do serviço. E aí eu não aguentei subir, eu senti um cansaço, né, e aí eu tive que descer as escadas pra pegar o elevador e eu já tava meio gripada já. Aí eu tava começando com uma dorzinha de garganta, mas como eu tenho as amígdalas inflamadas, eu imaginei que não fosse nada. Aí eu continuei, né, com só a dorzinha de garganta, até que eu comecei a ter dor de cabeça, atrás do olho, né, com o que doía atrás dos olhos. A minha irmã começou a ficar doente, né, aí no outro dia, depois ela explica o que ela sentiu, e depois foi meu cunhado. Aí eu tava ignorando os sintomas até então, mas foi só isso, a dor de cabeça, a garganta e o cansaço excessivo, né? Que até de levantar, assim, né? De um lugar que eu tava sentada, eu cansava. Aí quando eu fiz o teste, aí tinha dado positivo. E o que você sentiu quando você descobriu que deu positivo? Nossa, eu fiquei... É que assim, a gente sempre imagina, nunca vou ter, né? Eu falei, não deve ser nada, deve ser tipo uma gripe normal. Aí quando, nossa, chegou o resultado, eu falei, gente... Como assim? Vai exagerando. Eu falei, ué. Mas então, graças a Deus a gente descobriu cedo, conseguiu se tratar. O tratamento, assim, foi ruim até. Assim, foi muito ruim, porque a gente vai tomando os remédios e vai dando outras reações, porque são muitos remédios, né, que a gente vai tomando. Mas, graças a Deus, né, a gente conseguiu se recuperar bem. Como eu tinha falado pra vocês anteriormente, que eu e minha cunhada foi no médico e com teste positivo ele só passou de pirona e ibuprofeno. No caso dela, ela tava tomando junto. Fala pra ele, Samires, o que tava acontecendo com o seu coração. Então, né, de corona quase que eu tive um infarto, porque eu tava tomando dipirona com ibuprofeno e ainda tava tomando junto, porque foi o médico que falou pra me tomar junto, né? E aí eu falei pra minha irmã, Viviane, eu tô sentindo meu coração acelerar. A Viviane falou, não deve ser nada, né? Eu continuei tomando o medicamento e o coração acelerado. Aí eu falei... Vou morrer? Aí eu vou morrer, meu Deus. Aí é o meu fim. Aí eu passei no médico de novo, o médico falou que não podia juntar esse... Você tava com dor, né? Eu tava com dor no peito, né, gente? Coração palpitando. E o coração palpitando, e não pode misturar esses dois remédios, né? Pelo menos eu não posso, né? Eu misturei e meu coração acelerou. E aí eu parei de tomar rapidamente essa medicação e tomei o certo. Aí deu... Lembrando só, porque, assim, como eu falei pra vocês, eu fui num outro médico quando minha pressão caiu. Foi até o que aconteceu das 2 pessoas que morreram, que chegaram depois de mim. 2 dias depois que eu fui nesse médico, 2 dias depois foi no dia seguinte, amor, que eu levei a Tamiris. Acho que foi 2 dias depois que eu fui. 2 dias depois, né? 2 dias depois, ela começou a sentir isso, do coração palpitar e tudo mais. E eu levei ela nesse mesmo pronto-socorro, porque o atendimento foi muito bom. E quando ela chegou lá, fala o que o médico falou, Tamiris, do médico que a gente passou. Incompetente. Ele disse... Não, assim, ele falou, nossa, mas você apresentou esse resultado do Covid, né, do teste, e ele passou só isso.
Então, assim, eu vou te passar como eu posso dizer, a receita correta, né, pra você tratar do Covid. Aí tinha tudo lá, tinha vitamina, tinha como é que é o nome? Ivermectina, azitromicina e o prednisona, não é? Ou o prednisona é a mesma coisa que a azitromicina? É o Percode. O Percode, é isso aí. Então ele me passou isso, né? Aí eu segui certinho e consegui me recuperar mais rápido, porque só tomando dipirona com ibuprofeno, meus sintomas não estavam nem diminuindo. E nem a garganta tava sarando também. Eu ia morrer de outra coisa. Eu ia morrer de infarto, galera. Exatamente, galera. Então eu não estaria aqui gravando o vídeo nessa hora, né? Então, é só pra vocês terem uma ideia do quanto é bom você tá bem amparado na questão das informações, porque desde sempre, a gente sempre soube que o ivermectina funcionava, porque pelo menos eu e a Bia, a gente já conhecia pessoas que tinham se tratado só com ivermectina e azitromicina, por exemplo. E do jeito certo, né? Porque então, tem o caso aí que aconteceu do kit Covid, mas existe uma desinformação também atrás disso, que tem pessoas que tomaram a quantidade errada, exageraram no antibiótico, então tem uma série de coisas aí que não foram bem executadas com essa galera que teve doenças hepáticas e alguns até morreram. No nosso caso, a gente não saiu tomando medicamento que nem doido, a gente procurou os médicos para os médicos nos aceitarem. Isso. Então quando você pega um médico que é mais experiente, porque o médico que nos atendeu era jovem, mais experiente, ele fala, olha, o outro médico é responsável, e dois médicos diferentes, porque o médico que me atendeu, que chamou o outro de responsável, que falou que eu queria morrer, é diferente do médico que atendeu ela. Quem me atendeu foi uma mulher e quem atendeu ela foi um homem. E os dois chamaram o outro médico de responsável por pegar um paciente atestado positivo no Covid e passar só medicamento para febre, basicamente falando. Se esses medicamentos que a gente tomou fizessem mal realmente, eles não eram prescritos pelo médico pra gente, pra tratamento do Covid, né? Então, assim, eu sou testemunha que todos os medicamentos que eu tomei realmente funcionou. Outros não funcionaram. Pelo contrário, me fizeram mais mal ainda, né? Você já tá com cansaço do Covid, com seu coração palpita. Então, assim, realmente é isso aí. Então, essa tipo, é uma visão dela, né? Dos sintomas dela. Agora minha esposa vai falar um pouco. Então, os meus sintomas começou primeiro que todo mundo. Eu tive, no princípio eu tive diarreia e vômito. E até então o Alan também estava com diarreia, então a gente achou que era algo que a gente tinha comido. E aí eu fui no médico no dia seguinte, que eu estava muito desidratada, e aí ele me passou um soro. E assim, quando você vai no médico, qualquer sintoma eles acham que é Covid, né? Porque a maioria dos sintomas que tem de virose tem no Covid também. Até então eu achei que eu não tava, que eu achei que era só uma desinteria mesmo por algo que eu tinha comido. Eu falei pro médico, o médico passou um soro, eu tomei, só que no outro dia eu acordei sem sentir cheiro. E aí eu comecei a ter tosse seca, dor de garganta e febre. Minha febre de 38. Então eu tive quase todos os sintomas. Diarreia, vômito, tosse seca, dor de garganta, fiquei sem sentir cheiro, febre. E aí eu fui no médico depois de 3 dias, né? Porque o primeiro médico que eu passei falou assim que só poderia fazer o teste se fosse depois de 3 dias. Porque o Covid, pra ficar no seu sistema, tem que ter pelo menos 3 dias para aparecer que se é positivo. Então se você tiver o primeiro sintoma em um dia e fazer o teste, vai dar negativo. Você tem que esperar até 3 dias. Que foi o primeiro médico que eu passei. Aí quando eu fui lá, né, no hospital, aí eles fizeram o teste é muito ruim, é muito desconfortável, né? Eu tinha uma obstrução no nariz, aí teve que fazer no outro nariz e eu fiz pela garganta também. E aí no SUS demora 7 dias, né, pra aparecer o resultado. E aí eu passei no médico, ele já pediu o raio-x, mesmo com a minha saturação normal, ele pediu o raio-x, ele tava pedindo o raio-x de todo mundo que tava passando. Esse médico foi o médico que eu passei, antes do Alan ainda Tamires passar, ele foi outro médico. E aí quando eu cheguei, fiz o raio-x, ele falou, eu perguntei se minha chapa tava boa, ele falou que tava, mas que não significava nada. Ele era um médico assim mais idoso, né? Aí ele falou assim pra mim, eu vou te passar os medicamentos correto. Aí ele passou o prednisolona,
que foi o que eles tomaram. Esses medicamentos que a gente tá falando, só foi o médico que nos receitou e só pode pegar na farmácia com receita, né? E com o teste, né, positivo, né? E ele passou o ácido e o ivermectina. Eu tomei esses medicamentos. O ácido é a azitromicina, esqueci de falar. Isso, esse que ele falou. E aí eu tomei os medicamentos certinho, que é antibiótico, então cada pessoa tem um tempo de tomar, é só o antibiótico, né? E eu tive muita suadeira, muito calafrio, né? E o vírus sai pelo suor, sai pelo catarro que você aspira, né? E aí foi passando, né? Depois de 5 dias eu fiquei melhor e eles ficaram ruins, né? Aí eles tiveram que ir porque assim, eles demoraram mais tempo pra ir no médico. Então eu melhorei e eles pioraram. Aí depois eles foram no médico, aí o médico passou o medicamento errado, depois eles foram em outro médico, né? E aí passou o medicamento certo, foi aí que eles melhoraram, né? Então a importância de você saber, né, o vírus antes, para você se tratar antes. E isso também vai de cada pessoa, né? Cada sistema imunológico, porque a gente sabe que a maioria dos médicos fala que não tem cura, né? Mas assim, se você descobrir antes e tomar os medicamentos certos, tem cura sim, né? Porque a gente é a prova disso, que a gente foi curado, que a gente tá curado, né? Graças a Deus, né? Porque a gente teve essa preocupação de ir ao médico antes, de fazer o teste, né? De se preocupar conosco, né? E também de se preocupar com outras pessoas, porque conforme você descobre que tá, você vai se isolar para não transmitir para outras pessoas, né? E a gente fez o tempo em casa de isolamento, tudo certinho, que o médico deu, né? O tempo dos 14 dias. E foi isso aí. Depois, né, que aconteceu tudo, né? A gente passou pelo sistema assim, mais assim, depois foi mais psicológico, né? Porque a gente fica longe das pessoas, não pode, né, conversar, e a gente fica só dentro de casa e começa a mexer com o nosso psicológico, né? E aí que entra a nossa fé, né? De orar, de acreditar em um mundo melhor, de acreditar que a gente vai passar por isso, né? E foi mais ou menos isso, né? O que eu passei, os sintomas, né? E é isso. Fora que a gente ficou muito maníaco da limpeza também, né? Tudo a gente passava álcool, tudo certinho. E a gente continua, né? Todos desinfetando os dias, a casa, passando álcool nas maçanetas, né? Trocando máscara. Todo dia, os dias que a gente teve infectado de Covid, todos os dias a gente desinfetou a casa com álcool, todos os dias, sem exceção, porque acho que foi o farmacêutico, né? Ele disse que a gente podia se reinfectar, né? De repente, porque o vírus fica na superfície da casa, né? Então todo dia a gente desinfetava a casa. E hoje também, às vezes eu chego do serviço, já desinfeto tudo, né? Troco a roupa. E mexeu bastante com a gente porque a gente tem o nosso bebê. E a gente não podia ficar muito perto dele. Sim, né? A gente não podia pegar ele. Eu tive que parar de amamentar por causa dos remédios e ele sentia muito. Então a gente tinha que deixar ele mais no berço, mais no carrinho. E a gente via que ele sentia muito, porque o bebê tem aquela necessidade da gente ficar no colo, da gente ninar. E isso estava mexendo com a gente, né? Da gente não poder estar com ele, abraçar ele, ficar com ele. E isso eu tenho certeza que mexe com muitas pessoas que passam, né, por esse vírus, né? Mas o que a gente quer deixar é o nosso testemunho e dizer que tem sim esperança e que Deus está conosco, que tudo isso que a gente está passando vai passar, né? Que Deus é fiel e continuar, né? Ter fé, perseverança, porque se você ficar olhando muitas coisas, só vai aparecer notícia de morte, notícia ruim, né? E a gente tem notícia boa também, notícia que tem, sim, a gente pode se curar, sim, que a gente tem que ter a nossa mente, né, em Deus, nossa fé em Deus, que tudo vai se resolver, né? Isso é um pouco do nosso testemunho, cada um tem o seu particular, né? A gente não tá aqui para falar de medicamento, de política, nem nada do tipo, mas do que a gente passou, né? Do que o nosso testemunho, né? Que são 3 pessoas que estão falando que esses remédios nos ajudou e que a gente descobrindo cedo nos ajudou, né? Porque a gente quer ajudar outras pessoas também a passar por isso, né? E se cuidem da saúde mental também, tá? Não fiquem vendo muita notícia de Covid, de morte, porque isso eu acho que, né?
também não ajuda tanto. A gente, quando tava em quarentena em casa, a gente ficava vendo isso fazer a gente se sentir mais mal ainda. Foquem em coisas boas, essa pandemia eu creio que vai passar e tudo vai ficar bem, a nossa vida vai voltar ao normal. Sim. E os abraços e o contato físico e a aglomeração, ai meu Deus, vai voltar. Eu tinha falado pra vocês que a gente tava isolada, né? Então a gente tá no sofá que eu tava dormindo, o Theo tava lá no quarto, que é onde ele tava dormindo. No final do corredor tem o meu escritório e o quarto da Tamires. E aquele episódio que eu contei pra vocês que aconteceu foi nesse sofá aqui. E essa cena que vocês estão vendo da gente junto aqui não existia. A gente ficou 20 dias morando na mesma casa, mas sem Cada poder um ter num esse cômodo. contato. A nossa sala é grande, então tipo ali atrás tem um puff, aqui tem uma poltrona, então tipo ficava alguém no puff, alguém na poltrona e alguém no sofá. E era o tempo todo a gente desinfectando a casa, desinfectando tudo. Só que o que mais doía era isso aqui, a gente não poder estar com o bebê. E Graças a Deus ele não teve nenhum sintoma, Graças a né? Deus. Eu acredito que ele tenha já Imunidade, né? uma imunidade, eu acredito. Né? E Deus tem cuidado também, né? Da nossa casa, da nossa família. a gente se cuidou o máximo possível para não transmitir para ele, etc. Mas ele não teve nenhuma gripe desde que ele nasceu, graças a Deus. Graças a Deus. É Sempre foi saudável. a nossa preciosidade. Acabou de fazer 4 meses, então a gente se cuidou ao máximo, sofremos, porque ele tem um olhar muito, muito penetrante, né? Muito profundo. E quando ele tava, que a gente não tava podendo pegar ele no colo, ele tem mania de levantar o tronco, né? Quando ele vê a gente, ele levanta o tronco, assim, pra alguém pegar ele no colo. Tá querendo vir com a tia já. E quando a gente não pegava, a gente passava direto, ele sentia, então o olhar dele tava bem triste, ele tava bem chateado, deu pra perceber que ele sentiu bastante. Então, se cuide porque não é você que vai sofrer, você vai acabar fazendo outras pessoas sofrerem. Por exemplo, a gente pegou porque alguém se descuidou, e isso chegou até a nossa casa. Então, chegando na nossa casa, sofremos todos, e principalmente um bebê que tem nada a ver, que acabou de nascer. Verdade. Então, se você puder, é como eu disse, se você puder ficar em casa, fique. Se você não tem escolha, se cuide. Acho que esse é o recado que a gente precisa dar, porque sabe o que é você sentir falta do abraço do seu filho, você tá mesmo perto que ele, você sentir abraço, a falta do abraço da sua esposa, de poder estar junto. Então, é muito ruim você ter uma necessidade de afeto e não poder suprir essa necessidade de afeto. Nós fomos feitos para viver em comunidade, né? Nós somos seres humanos e fomos feitos para viver em comunidade. E nesse caso a gente foi privado de viver. Então faz o quê? 4 ou 5 dias que a gente está podendo estar todo mundo junto, que a gente tem certeza que não tem mais o vírus, né? No corpo, não tem mais vírus no corpo. E aí a gente pode estar aqui gravando esse vídeo e estar com o nosso príncipezinho, tá bom? Então esse era o recado que eu tinha para deixar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhe essa mensagem com alguém. Deixa eu dar um zoom no Theo ali. Dá um zoom, Tetel. Olha isso, gente. Olha que coisa gostosa. A cabeça de babo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Tá válido também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para estar por dentro dos vídeos. Pronto.